Aleluia. Paz do Senhor, queridos. Podeis sentar, amados. Eu estou deveras muito feliz. A última vez que eu estive aqui foi em 2010, ainda com o pastor Rogério. Obrigado, pastor. Vamos revê-los aqui, rever os irmãos. Na década de 90, 91, 92, eu preguei aqui. Não era um templo bonitinho como esse aqui, era um templo bem simples, mas eu fiz cruzadas evangelísticas aqui ainda pela Vila Nova. Quem é da época de Vila Nova aqui? Não sei. Tem aí, tá vendo? Tem aqui um remanescente. E, enfim. Então, se eu estive aqui em 2010, faz 15 anos. 15 anos. Até estava contando para o pastor aqui que o pastor Rogério, ele morreu num acidente, não foi? Deus me mostrou a morte dele em 2007. Ele morreu em 2010. Em 2007, Deus me mostrou ele num carro desgovernado. Ele com a boca aberta, assim, gritando, porque ele ia morrer. Então, Deus me mostrou ele morrendo, mas ele ia morrer, com essa certeza. E um prédio muito lindo que ele construiu, que ele era engenheiro. Esse prédio desmoronou. Prédio azul e branco. Até falei para o pastor aqui, e tinha uns guindastes nessa obra que eu ainda não vi, ainda não existe. O mesmo guindaste com 4 braços, tudo hidráulico. Enfim. E quando eu vim aqui em 2010, fazia 3 anos que Deus tinha me mostrado isso. E aí eu ministrei no final do culto, eu senti a autorização de Deus para contar para ele. Falei, Rogério, vem cá. Deus me mostrou algo a seu respeito e eu vou te contar. Deus me mostrou você dentro de um carro desgovernado, numa rodovia, e você faleceu nesse acidente. Um prédio muito lindo que você construiu, ele ruiu. Uma coisa eu sei, você não vai viver da engenharia. Para mim, ele ia viver da obra. Deus ia tirar ele da atividade secular, da engenharia, mas me preocupava esse outro lado, né? De eu vê-lo num acidente. Eu contei para ele isso em 2010, e foi em 2010 mesmo que ele faleceu. Então estava bem próximo, e aí aconteceu. Quando me falaram, o Rogério faleceu. Como foi? Num acidente automobilístico na rodovia Bandeirantes, parece. Falei, do jeitinho que Deus me mostrou. E, enfim, não é uma coisa agradável, mas, enfim, as coisas acontecem. Antes de ministrar, irmãos, para os irmãos aqui, me permita dar um testemunho. Eu pratico muito esporte. Eu pedalo muito e malho muito também. Eu não frequento academia, eu tenho os aparelhos em casa. Eu tenho vou fazer 66 anos agora em janeiro. Então não é vaidade, é qualidade de vida. Fazer o quê? Você tem que se mexer, certo? Ou fazer uma caminhada, enfim. Eu sempre fiz isso, quer dizer, nem sempre. Em 95, portanto, há 30 anos atrás, estamos em 2025, 30 anos atrás, eu tive um sonho que eu estava tendo um infarto. A minha família, por parte do meu pai, são todos cardíacos e diabéticos. Meu pai morreu do coração, meu avô morreu do coração, meu tio morreu do coração, meu primo morreu do coração, meu irmão tem marca-passo, minhas irmãs já fizeram cateterismo, a família toda. E em 95, Deus me tirou da fila. Chegou a minha vez. Aí Deus falou, agora não. Em 95, eu tive um sonho claríssimo, que alguém estava me levando para o Mário Gatti, gritando que era infarto. E entrou comigo lá no pronto-socorro. Quando me atenderam, puseram-me num colchão lá e tal, meio molhado, eu sentei na minha cama e aí acaba o sonho. Que eu estava dentro do hospital com infarto. Aí eu acordei, sonho, mas passando mal. Isso era de madrugada. Eu achei que era psicológico.
Falei, eu vou levantar e vou ao banheiro. Mas quando eu cheguei na porta do banheiro, eu vi que eu ia morrer como Elvis Presley, eu ia morrer no banheiro. Aí eu falei, para não morrer uma morte tão humilhante, eu tentei voltar para a cama. Mas eu fui caindo antes de chegar na cama. Aí eu só cutuquei minha esposa que estava dormindo, falei, olhe por mim que eu estou morrendo. Eu estava indo embora, irmãos. E aí ela deu um pulo na cama, começou a orar por mim. E eu não me lembro mais dos detalhes, né? Mas ela disse que me ajudou a subir na cama. De manhã, ela falou, o que foi aquilo? Você estava caído no chão, na beira da cama e tal? Aí eu contei, e ela conhece a família, né? Falei, eu sou eu que estava. Ela falou, homem, isso aí é um sinal de Deus, vai para o médico. Mas passou um dia, eu não fui, 2, 3, 4. 4 dias, eu não fui. Nessa época, eu estava com o pastor José Miguel na Vila Nova. Foi em 95. O pastor Paulo chegou naquele ano. O pastor Paulo chegou aqui em 95. E eu trabalhava, eu era o secretário da igreja em Vila Nova. E quando eu cheguei para trabalhar de manhã na secretaria, a irmã Rosilene, lá de Cacoal, Rondônia, segurou a vassoura e falou, pastor, o senhor está bem? Quantos dias fazia? 4. O senhor está bem? Eu estou, mas o senhor está bem mesmo? Falei, por que a pergunta? Não, porque essa semana Deus me mostrou o senhor no chão com infarto. Alguém orou e Deus te devolveu a vida. Aleluia! Esse Jesus está aqui. Então, durante esses 30 anos, quando a minha esposa fica brava comigo, eu falei, Jesus estava levando, você foi orar. Mas, irmão, para mim queimar a língua, olha o que aconteceu no primeiro domingo de novembro. Nós ainda estamos em novembro, né? Há um mês atrás, menos de um mês. Para amanhecer o domingo. Toda madrugada eu levanto para orar. Isso é um costume meu de anos. Deu 2:30 da manhã, não tem jeito. O farol acende assim que eu sei que é hora de orar. E só estou vivo por isso. Então, 2:30 eu tenho um encontro com Jesus. Os filhos casaram, só está eu e a esposa, né? Aí a gente mora num sobradinho, e aí eu desço, 2:30 da manhã eu desço, irmão, vou tomar um café com Jesus. Isso é toda madrugada, pastor. Toda madrugada. Eu sento na mesa, faço um chá ou qualquer coisa, como uma bolachinha e tal, e fico conversando com Jesus na mesa, eu e Jesus. E aí, depois que eu tomo um café com Jesus, aí que eu vou subir para o meu quarto para orar. E eu já tenho o meu tapete de oração lá. Eu já armo o tapete antes de ir para a cama dormir, porque eu sei que na madrugada eu vou estar lá. Esses dias, eu chamei o meu neto de 16 anos, falei, vem cá. O que foi, vô? Falei, vem cá. Você sabe o que é isso aqui? Vô, é o seu tapete de oração. Falei, pois é. Falei, na sequência geral normal da vida, o vô vai morrer primeiro do que você. E quando o vô não estiver mais aqui, lembra, se você não lembrar mais nada de mim, lembra que o vovô tinha um tapete de oração. Eu falei isso, irmãos, porque essas coisas marcam a pessoa. Meu neto está com 16 anos. Ele falou, vô, eu sei. E, enfim. E aí, irmãos, há um mês atrás, tirei meu período de oração e voltei para a cama. Meia hora depois, 4 da manhã, eu estava morrendo do coração. Eu sabia que eu estava na cama morrendo do coração. Falei, Jesus, eu levantei. Como é que você vai dizer para a esposa, 4 da manhã, que você está morrendo do coração? A dor, eu vi que eu estava tendo um infarto. Aí eu falei assim, Jesus, eu cheguei a me trocar para ir para o hospital. E ela dormindo. Falei, Jesus, como é que eu vou fazer? Falei, não, eu vou orar. Eu vou orar. Sempre Jesus resolveu minhas coisas na oração. Aí eu voltei para o quarto da oração. Eu voltei para a oração. Falei, Jesus, eu sei que eu estou morrendo. Eu posso morrer aqui, de joelho, na tua presença. Que lindo, né? O vô morreu, o marido morreu de joelho, amém. Vai ser uma glória. Eu não vou estar aqui, mas eu falei, Jesus, tem misericórdia, o Senhor tem promessas na minha vida. E eu comecei a orar. Falei, Jesus, eu cheguei até a chamar ela, antes de orar. Falei, amor, mas aí eu vi que ela só se mexeu, não acordou. Falei, eu não vou acordar ela. Como é que eu vou falar isso para ela agora, às 4 da manhã? Aí, orando lá, eu me senti melhor. Aí eu voltei para a cama. De manhã, ela falou para mim assim, e na oração, Jesus falou, pede para ela orar, como orou há 30 anos. Falei, mas é muita humilhação eu dobrar o joelho nos pés da esposa de novo. Mas quem quer bênção?
Aí, irmão, mas Jesus falou, pede para ela orar. Falei, ai, Jesus, então só valeu 30 anos a oração? Mas não é nada disso, irmão. É que Jesus falou para mim, pede para ela orar de novo. Tá bom, de manhã, amanheceu, ela falou, você não estava bem, né? Falei, você não sabe o que eu passei. Eu cheguei até a te chamar. Ela falou, parece que eu tive a impressão que alguém chamou. Falei, mas eu resolvi orar. E lá na oração eu falei, Jesus, se ela entrar nesse quarto, a gente vai para o hospital. Porque eu cheguei a botar calça, tênis. Falei, eu tenho que ir. Mas aí eu comecei a melhorar. Mas Jesus falou que você tem que orar por mim de novo. E lá na sala de casa, já dobrei o joelho e falei, ora por mim. E aí eu me humilhei, irmão, e ela orou por mim. Aleluia. Aí eu fui fazer o teste. Porque eu pedalo muito, geralmente eu pedalo 10 quilômetros dia sim, dia não. Eu pedalava muito mais. Mas eu diminuí, porque apareceu uma glicose no sangue, eu perdi 7 quilos, e estou tomando metformina e tal, e coisa. Então, para não secar de vez, eu diminuí a quilometragem. Mas continuo malhando e tal, porque eu quero qualidade de vida, não é vaidade. Aí, ela orou por mim. Isso foi amanhecer, no domingo de manhã. Por que eu estou contando isso? E na oração lá, eu falei, Jesus, usa alguém para confirmar. Eu falei, usa alguém de fora que não sabe, que manda para confirmar que o Senhor novamente me curou do coração. Tá bom. De noite, isso foi domingo de manhã, saí para pedalar, voltei, malhei, mas para arrebentar mesmo, só dando glória, não senti nada. Aí à noite eu fui pregar numa igreja. E eu dei esse testemunho. Eu dei, irmãos. Eu pratico muito esporte, mas eu só estou vivo porque Jesus estendeu a mão. E aí, contei esse testemunho. Acabou o culto, à noite, domingo à noite. Quando eu estou tirando o carro do estacionamento, vem um jovem, correndo na janela do carro. Pastor, o senhor não pode ir embora sem eu te falar. O que foi? No começo do culto, o senhor nem tinha recebido a oportunidade. O senhor só estava sentado lá. E eu olhei para o senhor assim, lá da porta. Eu olhei para o senhor assim, falei, Senhor, eu queria ter um dom de revelação, o moço falando, jovem. Eu queria ter um dom de revelação para me olhar nas pessoas e ver o que tem nas pessoas. Por exemplo, por que eu não digo para aquele pastor que o senhor curou uma veia do coração dele? Irmão, ele falou isso antes de eu dar o testemunho. Ele falou, quando o senhor deu o testemunho, eu falei, já aconteceu. Falei, você sabe por que você está me contando isso? Porque na madrugada eu pedi para Jesus alguém para confirmar. E esse Jesus está aqui. Jesus cura você sentado aí, ó. De repente você não vai encontrar enfermidade só porque você veio adorar. Amém? Tá bom. Agora vamos para a Bíblia. De madrugada, era umas 3 da manhã. Jesus, o teu servo ligou para mim, o que eu prego naquela igreja, Jesus? Jesus falou, Joquebede. Êxodo capítulo 1. Êxodo capítulo 1, eu vou te entregar o que Deus me deu. Eu não sei se tem pessoas não evangélicas aqui, mas Deus é muito presente. Sabe, às vezes a pessoa tem uma noção muito pobre de Deus. Eu estou aqui, Deus está lá no céu. Não, Deus está aqui. Quer ver uma coisa? 2 testemunhos rápidos. Pastor também tem que contar testemunho, né? Irmãos, eu recebi estrangeiros no aeroporto de Guarulhos. Eu atendia a Medley. Fora do Brasil é Sanofi, aqui é Medley. Eu atendia muitos executivos, altos executivos, e também muitos que vinham da Índia, da China, enfim, Japão, mas a maioria eram alemães e franceses, porque todo o processo de produção de remédios, até então, na Medley, eram os maquinários, tudo da Alemanha, enfim, e eles vinham da assistência. Então, o meu cunhado, que tinha o contrato com a Medley, eu era um dos motoristas que atendiam, então ele deixava, eu manejando mais ou menos o inglês, então ele me deixava para atender os estrangeiros, tá bom? Aí eu tinha que receber um francês, vindo para fazer uma auditoria aqui, ele é um auditor da Sanofi,
E eles vinham com medo de cair em mãos erradas, né? Então eu já vinha com a minha foto, meu telefone, a placa do meu carro, enfim, eu recepcionava essas pessoas lá em Guarulhos e ficava à disposição deles. Tá bom. E aí eu tinha que receber esse francês, vindo da França, Mr. Leblanc. Então eu só tinha o nome do francês e o número do voo, a F354, previsão de chegada, 5h50 da manhã em Guarulhos. Tá bom. Eu me preparei, geralmente tinha que sair daqui às 4 da manhã, né? De Campinas, para chegar lá com tempo de recepcionar. Perdi hora. 5:20, a minha esposa deu uma cotovelada santa, criminosa, e falou assim: você não tinha que receber um francês hoje? Aí você pula da cama, querendo pôr a camisa na perna, a calça na cabeça. Eu voei para São Paulo, mas voei mesmo. Já era, imagina que hora que eu cheguei pegando o trânsito lá na Marginal, né? Quando eu estou na Marginal, o francês me liga. Where are you now? Onde você está agora? Eu, I'm coming, estou chegando. Mas ainda levar 30 minutos ainda para eu chegar. Eu vi que ele estava bravo. Só que, lá em Guarulhos, pelo menos eram 3 terminais que recebem voos internacionais. Ou 1, ou 2, ou 3. Hoje eu não sei. Mas aí, aonde esse francês está? E tem hora na vida que você não tem tempo. Você tem que orar crendo que Deus já sabia disso e já está te dirigindo. Você entendeu ou não? A coisa aconteceu, você não tem tempo de reação. Você tem que crer que Deus já sabia disso. Porque Deus conhece o fim desde o começo. Então, quando você está orando, você tem que crer que Deus já está te dirigindo. Aí eu fui daqui para São Paulo orando no volante. Senhor, eu vou para o terminal 1. Eu creio que ele está lá. O senhor já está me dirigindo. E fui para o terminal 1. Joguei o carro no terminal lá, mas pulei de dentro. E aí eu esqueci até as identificações e tal. E aí eu falei, vou para o terminal 1. Quando eu cheguei no desembarque do terminal 1, aquilo estava lotado, irmãos, porque naquela semana o Papa veio fazer uma missa aqui no Rio de Janeiro, lembra? Já faz alguns anos isso. Quando eu cheguei no desembarque do terminal 1, aquilo estava parecia uma boiada solta. Aquilo tinha, irmãos, grupos da Venezuela, Argentina, então, meu Deus, parece que a Argentina estava aí. E todo mundo cantando, o povo estava falando, Jesus, tem um francês perdido aí, crendo que ele desceu aqui no terminal 1. Tudo é fé. O crente louco anda junto, irmão. Só que o louco é louco e o crente é crente. Falei, agora eu vou atravessar essa multidão, vou lá, porque já estava atrasado demais. Falei, eu vou lá no terminal, no painel, para ver se o voo vindo da França, às 5h50, se pousou aqui. A Bíblia diz que Deus faz muito além do que a gente pede ou pensa. Se você não acreditar, aconteceu do mesmo jeito. Quando eu entrei no meio da multidão, Deus falou para mim, olha o homem ali. Você está entendendo ou não? Eu nunca vi um homem. Nunca vi, irmã. No meio de uma multidão. Quando eu entrei, eu só ia atravessar a multidão. Deus falou, olha o homem ali. Aí eu vi um lemãozinho com o telefone na orelha, falei, Mr. Leblanc? Ele falou, yes. Falei, I'm your driver. Mas ele estava bravo e eu dando glória. Dá um glória aí, irmão, porque isso é milagre. Um outro mais simples, mas sem testemunho também. Como eu pedalo muito, eu estou pedalando com a minha bicicleta atrás da Hípica aqui, porque eu moro aqui no Via Norte, perto da Anhanguera. Eu estou pedalando com a minha bike atrás da Hípica, devagar. Deus falou assim para mim, o guidão vai quebrar. Eu vou te dar outro livramento. Ele já tinha me dado um antes. Eu vou te dar outro livramento. Eu olhei para tudo normal. Falei, quebrar? Mas não andei 100 metros, irmão. Pá, quebrou. Falei, então, caí dando glória. Porque Deus acabou de falar para mim, o guidão vai quebrar, eu vou te dar outro livramento. Quebrou no meio, irmão. Depois eu fui saber por quê. Imprudência minha. Eu enrolei uns arames lá, porque eu prendi alguns apetrechos no guidão. E, claro, com o tempo, chuva e sol no arame ali, oxidou. Então, o erro é meu. O céu está sempre consertando as nossas burradas, irmão. Aí, quando quebrou, eu falei, nossa, Deus falou que ia quebrar, e quebrou mesmo. Aí eu tenho um técnico, irmão, o melhor técnico de bike que eu conheço, está lutando contra um câncer, oro por ele toda a madrugada. Aí eu levei ele lá, ele falou, o que foi isso aí? Eu falei, rapaz,
aqui do lado, eu estava andando aqui, Deus falou que ia quebrar, eu duvidei, mas ele falou, nossa, mas quebrou mesmo. Falei, vou deixar aí quando você puder, de manhã, depois eu vou falar, pode vir buscar a bike. Falei, mas não mandei você arrumar. Deus não falou para você que alguém ia consertar, nem cobrou, irmãos. Mas o que é isso, irmãos? É a presença de Deus real na nossa vida. Essa bela formosa que está sentada aí, irmão, que é a minha esposa, eu era militar, eu ia no quartel todo dia, pegando o ônibus junto, pastor, deu no que deu. Mas ela não era crente, irmão, e não gostava de crente. Eu vou te entregar, amor. E a gente pegando o ônibus todo dia junto, irmão, e eu aquele jovem crente, né? Então, não conversava direitinho, irmão, sério. Mas ela falou para mim assim, quer entrar aqui na fila? Já mal intencionada, né? Ou bem intencionada. E aí eu entrei na fila, e aí começamos a conversar, e todo dia pegando o ônibus juntos, irmão, né? O pote de mel ali do lado, e enfim. E aí comecei a namorar 3 vezes, só que quando eu chegava em casa, irmão, que eu começava o namoro, cadê Jesus? E uma coisa é você dobrar o joelho, outra é você ter comunhão. Quem é espiritual sabe o que eu estou falando. E aí, cadê Jesus? Não achava Jesus. Falei, nossa, é o namoro. Porque eu já tinha me desviado por causa de uma moça. E eu voltei para a igreja, não podia dar a segunda martelada no mesmo dedo, né? Aí eu falei para ela, vamos terminar, mas nós nem começamos. Falei, deixa assim. E aí, irmãos, começamos a namorar de novo. Fui orar, cadê Jesus? Falei, Jesus tem que terminar de novo. Terminei de novo. E aí vai, 3ª vez. Aí, ela falou, por que você termina sempre comigo, hein? Eu não queria contar que eu era crente. Medo de espantar a casa. Mas eu já sabendo, irmão, do que vinha, já peguei um folhetinho, pus no bolso. Falei, Jesus, vai ser duro. Por que você está terminando comigo? É a 3ª vez. Falei, sabe o que é? Porque eu sou crente. Ela falou, não gosto de crente. Está sentadinha ali, ó. Mas Jesus mudou, irmão. E aí eu sabia que, né? Aí eu falei, então tá aqui um folhetinho, tá bom? Aí eu fui orar. Falei, Jesus, tira essa mulher do meu caminho, porque ficar vendo lá é difícil. E a moça sumiu. Mas deu uma dor no coração, irmão. Cheguei para ver a moça de manhã. Cadê a moça? Passou acho que uns 15 dias, né, amor? Uns 15 dias. Sumiu. Falei, Jesus, não pode, mas pelo menos eu estava vendo, né? Aí me troquei para ir na casa dela, porque eu sabia onde ela morava. Quando eu fui sair, o Espírito Santo, como é que você vai atrás do que eu afastei? Não vá atrás daquilo que Deus afastou, hein? Falei, tá bom, Jesus, tirei a roupa de novo e tal, mas orando para Jesus, se o senhor salvar aquela mulher, se o senhor salvar aquela vida, vai dar certo, vai ser bom demais. E eu orando, irmão. Aí eu não pegava, para voltar do quartel, pastor, eu não pegava mais, tinha 2 linhas, fazendo o Chapadão e o Proença, aqui na área militar. Eu pegava o Proença para não pegar o Chapadão, para nem lembrar mais do pote de mel. E aí, eu subi no círculo militar para pegar o Proença. Quando eu subi, não era ônibus toda hora, não, de meia hora. Quando eu subi os 3 degraus da porta traseira, antigamente você entrava por trás. Quando eu subi os 3 degraus, uma força me fez descer os 3 degraus. Para você ver como é que Deus atua na nossa vida. Quem é crente, irmão, Deus anda com ele. E aí eu voltei, os meus amigos que entrou no ônibus, falaram, ué, você não vai? Eu falei, não vou, eu não sabia. Deus está operando a sua vida, você nem entende. Eu fiquei lá com a sacola na mão, com a bolsa, né? Aí só me restou pegar o Chapadão e fazer final no mercado. Imagina, quando eu chego no mercado, quem que está me esperando lá? Falei, eita glória! Falei, mulher, nem que fique eu e você de um lado, de um mundo do outro, eu já entendi. Aí eu fui, evangelizei ela, né, mano? Precisava ganhar para Jesus primeiro. Aí paramos numa praça, lá no São Bernardo, preguei Jesus, ela morava lá, preguei Jesus para ela, falou, nossa, parece que vocês andam com Jesus. Opa! Falei, o crente anda com Jesus, não faz só o sinal da cruz, não. Ele anda com Jesus vivo. E aí eu falei, você quer aceitar Jesus? Quero. Aceitou Jesus ali, mano. Primeira pessoa que eu ganhei para Jesus. Aí eu falei, Jesus, deixa o resto que eu cuido. E agora, irmão, já 43 anos de casado, e Jesus salvou a família toda. O único problema, irmão, que ela é filha única e veio 10 irmãos atrás.
Só ela de filha. Minha sogra morreu dizendo que eu era o melhor genro. Agora acho que já dá para ir para a Bíblia, né? Êxodo capítulo 1, agora é tudo correndo, pastor. Tudo correndo. Oh, Jesus! Êxodo capítulo 1, abre a tua Bíblia aí, olha para cá. Quando você abre a Bíblia, você tem que entender o que está acontecendo ali. Então, deixa eu te trazer para dentro do contexto histórico. Êxodo 1. Israel vai deixar o Egito. São os últimos anos dos hebreus no Egito. Quantos anos eles viveram lá? 430 anos. Então, aquela época boa de José, que ajudou o Egito, levou o Egito da fome, né? E que o José mandou trazer Jacó, trazer a família para o Egito, e pôs a terra de Gósen. Isso foi há 400 anos, do capítulo 1 de Êxodo. Uns 300 e poucos anos. Então, queridos, essa época aqui do capítulo 1 de Êxodo, o egípcio odeia os hebreus. Com o tempo, com o passar dos... Deixa eu resumir aqui, porque eu já gastei tempo demais. Ao longo da história, José morreu. O faraó que o José aconselhou morreu. Toda aquela geração, pastor, morreu. E aí, irmão, 100 anos depois, 200 anos depois, 250 anos depois, quem se lembra de toda a benfeitoria que o Egito recebeu pelas mãos de José? Ninguém. Então eu vou te dar um conselho. Nunca fundamenta a tua realização pessoal no reconhecimento alheio, mas na consciência de que você fez o que tinha que ser feito. Vou repetir. Eu tenho meu Instagram, me permita aqui, pastor. Eu tenho meu Instagram, meu canal no YouTube, Marcos Cardoso. Se você acessar lá, todo dia eu ponho um pensamento lá. Nunca fundamente a tua realização pessoal no reconhecimento alheio. Porque muitas vezes você se sacrificou, se arrebentou para fazer, não vem uma palavra dentro desse tempo. Então, isso é uma vacina para você não morrer. Nunca fundamente a tua satisfação pessoal ou realização no reconhecimento alheio, mas na consciência de que você fez o que tinha que ser feito. Acabou. Deus não fica devendo para ninguém. Para ninguém. Então, queridos, o Egito esqueceu da benfeitoria que recebeu pelos hebreus. E com o tempo, por que os egípcios odiavam tanto os hebreus, irmã? Porque tinha uma boleira, uma confeiteira hebreia e uma confeiteira egípcia. As duas faziam o mesmo bolo. Qual bolo era mais gostoso, irmã? O da hebreia, que tinha dentro de dentro. Tinha um sapateiro hebreu e um sapateiro egípcio. Quem fazia melhor sandália? O hebreu. Não se preocupe com os teus concorrentes. O que você produz tem a bênção de Deus. Como é que o senhor fala isso? A viúva do azeite. O azeite nunca casou, né, irmão? Mas todo mundo fala, a viúva do azeite. O azeite nunca casou, irmão. A viúva lá que estava devendo, lembra disso? Os credores não vieram buscar os filhos dela para pagar a dívida? Aí ela foi no profeta. O marido morreu, mas era crente, estava administrando uma dívida. Ela falou, profeta, o senhor enrola para pregar o que o senhor vai ler, hein? Já vai ser tudo rápido, é um fast food. Aí ela falou para o profeta Eliseu, a situação é essa. Eu estou lá em casa, uma viúva desesperada. Meu marido morreu, o senhor sabia que ele era fiel, esposa dando testemunho. A minha esposa, quando pede para eu ungir ela, eu fico poderoso. Minha esposa, você para me ungir, você acredita na minha oração? Eu também dobrei o joelho nos pés dela, irmão. Para ela orar por mim? É um pelo outro, irmão. E a viúva, a tentação que a gente não aguenta, né, ficar falando dessas coisas. Aí o profeta falou, o que a senhora tem em casa? O que uma viúva pobre, irmã, endividada tem em casa? Nada. Eu tenho 2 filhos lá que estão ameaçando levar embora. Não, mas Deus me falou que a senhora tem alguma coisa lá, profeta. Deus falou, Deus olhou para outra casa, porque na minha não tem. Só tem alguma coisa lá em casa. Bom, ela, para calar a boca do profeta, ela falou, o senhor quer saber o que eu tenho em casa? Eu tenho uma vasilhinha de azeite. É isso aí. Deixa eu falar, profeta. A minha esposa que fala isso para mim. Deixa eu falar, homem, você não espera eu falar. É bordoada que eu levo direto, irmão, mas vamos lá. O profeta falou, a senhora
É isso aí. Isso aí não escutou o que eu vou falar. Mas é isso aí. É que eu falo, irmão, o crente e o louco andam juntos. Só que o crente é crente, tem juízo. Eu ia dizer para o senhor que eu tenho uma vasilhinha de azeite e na casa do pobre é tudo do meio para baixo. Já percebeu isso ou não? Está acabando açúcar, está acabando café e tal. Que a gente só compra para o gasto mesmo, para atender a sobrevivência. Aí, o professor falou, profeta, uma vasilhinha de azeite da metade para baixo. É isso aí, mulher. É isso aí. O que, profeta? A senhora vai ser uma distribuidora de azeite. Você está entendendo, irmão? Deus usa as coisas pequenas para confundir as grandes. As loucas para confundir as sábias. Aí eu fico pensando, pastor, como é que... Aí, vai para casa. Pede vaso, só tem um vidrinho lá de azeite. Pede vaso para todo mundo. É coisa de crente. Pediu um monte de vaso. Imagina, irmão. A casa está cheia de vaso. E ela olha para aquela vasilhinha de azeite. Começa logo essa mensagem, pastor. Se eu não pregar hoje, o pastor Pedro... Mas isso está te ajudando, hein? Ela pega aquele azeite, vai para casa, pega um monte de... Não aconteceu nada ainda, concorda? Não aconteceu nada ainda. Mas ela encheu a casa de vaso. Na direção de Deus, pode começar a fazer. Mas não aconteceu nada. Começa, Deus não orientou? Quando não cabia mais vaso na casa, ele falou, ó, entra, fecha a porta, sobre você e seus filhos. Aí não entra cunhado, porque tem uns cunhados chatos, mano. Os meus cunhados, os irmãos da minha esposa, falaram assim, ô Marco, cunhado não é parente. Você não tem o nosso sangue, não é mal. Mas eles me amam, irmão. 10. Senta aqui na nossa mesa aqui, mas você não tem o nosso sangue. Faz só para mexer. Ele pode falar, irmão, já estou casado com a sua irmã há mais de 40 anos. Queridos, a mulher encheu o vaso de casa, agora vai começar o milagre. Os filhos falam, mãe, isso vai funcionar? Vai, irmão, se foi Deus que orientou, vai. Pegou, irmão, a vasilhinha de azeite, o vaso é desse tamanho. A vasilha é pequena, mas o vaso é grande. Vai pela fé, crente. E ela virou aquilo, irmão, e não é que... O filho falou, mãe, tá enchendo, mãe, mas não dava nem para dar um quarto do vaso. É assim que Deus faz. Encheu todos os vasos. O maior milagre para mim não é encher os vasos. É ela vender. Porque todo mundo vendia azeite. Vocês perceberam que eu estou querendo ler a Bíblia e estou pregando outra coisa? É porque Deus está falando com você. O culto não tem que ser como a gente quer, é como Deus quer. Quando os vasos estão cheios, eu quero que você tenha essa visão. Quem é representante e quem vende algum produto no mercado, a tua preocupação é o mercado. Como é que o meu produto vai sobreviver no mercado? Porque você tem concorrentes fortíssimos. Você já entendeu por onde Deus está indo? Aí, a viúva crente lá da Vila Santa Isabel, orientada por Deus, ela está com os vasos cheios de azeite em casa, está bem escorregando nos vasos, que abundância que Deus fez. Mas como é que vai vender isso, irmã? Distribuidor de óleo tem na rolo. Cada esquina tem um vendedor de óleo. Que óleo é usado para tudo. E ela vai entrar no mercado que nem experiência ela tem. Mas eu imagino. Ela pegou uma mesinha. Tem que ser irmã da Vila Santa Isabel. Pegou uma mesinha, pôs lá uns vasos na frente, e pôs lá uma cartolina, sei lá, vendo azeite. Tá ela lá e os filhos na porta de casa, porque não dá para alugar um salão para ter uma loja. Vai nascer na porta de casa mesmo. Quem passa lá, tadinha. Ai, irmão, não ri de crente, não. Tadinha. O que ela pensa que é? É uma serva de Deus. Você é um servo de Deus.
Quem ela pensa que é? Vendo azeite. Mas azeite ali tinha fornecedor, irmão. Meu Deus. Passava aqueles carroção de gente que distribuía muito azeite, passava assim, ei, concorrente. A senhora é minha concorrente? Ah, você que não sabe. Tá bom. Um dia, alguém falou, eu vou comprar só de dó. Eu vou comprar um azeite da mulher aí só de dó. Ô, dó, esse azeite seu é bom? É que não sabe, irmão. De onde veio esse azeite? Ah? Esse azeite é bom mesmo? Tá. Eu vou comprar só de dó, para honrar o seu trabalho aí. Irmão, quando essa pessoa levou esse azeite e usou, ele falou, eu não acredito. Ele nunca experimentou aquilo, concorda comigo? Nunca teve azeite assim em lugar nenhum. Foi Deus que produziu isso. Quando a pessoa sentiu o sabor, tem gente que é exigente, hein? Misericórdia. Se a minha esposa comeu uma salada na sua casa, mas você pode levantar a mão, você passou no teto. A minha esposa não come salada em lugar nenhum. Porque ela não acredita. Então, se ela comer um dia na sua casa salada, você pode levantar a mão. E aí, queridos, quando a pessoa experimentou aquele azeite, ele não aguentou, ele voltou lá. A senhora naquela igrejinha lá da Vila Santa Isabel? Sim. Do pastor Cleuso? Sim, pastor Cleuso. Quem é o teu fornecedor? Ah, isso eu não conto. Isso é segredo, isso é mistério. Mas, senhora, comprou? Olha, eu já peguei azeite de muito. Eu tenho um restaurante aqui. A senhora fecha comigo, papai? Olha aí. A senhora fecha comigo, papai? Claro. E começou, irmão. Começou a fazer fila na casa da irmã. E o profeta falou, paga a dívida e viva do resto, porque Deus faz para sobrar. Eu tenho aqui 15 minutos, pastor. Vamos lá. Êxodo capítulo 1. Deixa para trás da vidraça, né, irmão? Vocês me dão um desconto, né? 66 anos. Vamos lá. Capítulo 1, versículo 13. Você já achou, amém? Os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que os serviam com dureza. E não há nada ruim que não possa piorar. Versículo 22. Ordenou o faraó que a todos os filhos homens dos hebreus que nascessem fossem o quê? Lançados no rio. Mas as filhas, espertão, as filhas pode deixar viver. Concorda que está um caos aqui? Então vamos agora para um romance no caos, capítulo 2. Foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. É isso que você está lendo aí? Porque casamento de bíblico é homem com mulher. Amém? Não, está fraco, está fraco. Casamento bíblico, com fundamento bíblico, é homem com mulher. Amém? Isso, vamos preso junto. Aí no versículo 2, no ciclo natural da vida, a mulher engravidou. A Joquebede. Engravidou, concebeu, e ela teve um filho. O faraó acabou de mandar matar. Concorda? Não nasceu ainda. Calma, ainda vai ter a gravidez. Ela teve um filho, e vendo que ele era formoso, ela escondeu ele por quanto tempo? Quanto tempo? Versículo 3. Não podendo mais. É isso que está escrito aí? Então olha para cá. Todos nós temos um limite. Você entendeu ou não? Escondeu 3 meses, mas não dá mais. Não podendo mais escondê-lo, porque o faraó mandou matar qualquer filho do sexo masculino que nasça. Não podendo mais escondê-lo, o que ela fez? Tomou uma cesta, né? Forrou, betumou, impermeabilizou,
com betume, para nós aqui o piche, né? Aí pôs para secar, tudo certinho. Colocou nela o menino. Ler é fácil. Quero ver fazer. E levou esse menino para onde? Para onde Faraó mandou matar os meninos. Concorda? Aonde o inimigo decretou o teu fim, é aí que Deus vai começar a tua vitória. Você tem que ler Bíblia assim, crente. Tá. Deixa eu parar aqui, pastor. Se der, a gente avança. Entenda uma coisa. Os hebreus do Egito é uma sub-raça dos egípcios. Persona não grata. Que culpa tem um hebreu de ter nascido lá? Eles estão lá há mais de 300 anos, irmã. Mas os egípcios, quando viu os hebreus se multiplicarem, nenhum cearense acompanhava um hebreu. A linha de produção de nascia hebreu assim. Acho que a família que tinha menos tinha 7, 8. Hoje ninguém tem mais, né? Tá bom. Aí, o governo do Egito usou de uma estratégia para quê? Enfraquecer a raça dos hebreus e exterminá-los. Por isso que no capítulo 1, está dito lá que os egípcios faziam amargar. Isso é pressão psicológica. Não é só físico. É pressão psicológica, emocional. Era como os negros, na época dos Estados Unidos, onde imperava o racismo, ônibus, lugar para branco. Se sobrar, eu lembro sempre. Lembra que era assim? Enfim. Ainda bem que acabou, né? Mas a ignorância aí. Meu Deus do céu. Gostei quando aquele negão ganhou a São Silvestre lá na Alemanha. O Hitler teve que engolir aquilo. Aí, queridos, os egípcios fizeram os hebreus escravos. Nesse caos, concorda que está um caos? Deus é Senhor do caos. Você não entendeu, não, vai? Eu não sei que tipo de adversidade preenche o contexto da tua vida. Pode ser difícil, mas o teu Deus é Senhor do caos. Tudo está debaixo das mãos dele, inclusive o STF. Tá bom. Aí, o que acontece? Eu vou parar por aqui. E só vou ler um versículo para terminar, porque eu acabei... Mas, enfim, saiu do jeito que Deus queria. Aí, o Anrão, o nome feio, se nasceu um menino aqui, não põe esse nome, irmão. Aí o Anrão, marido de Joquebede, que foi pai de Moisés, Arão e Miriam. Mas vamos voltar, vamos pegar lá no começo, a história de amor, né? Tudo começa, o meu começou num ponto de ônibus. O Anrão, que era da Vila Santa Isabel, lá no Egito, Assembleia de Deus lá. O Anrão começou a gostar da irmã Joquebede, a Joque, na intimidade lá. A Joque regia a mocidade lá, e o Anrão cantava como ele gostava de ser regido por ela, irmão, fica o amor é lindo. E aí, o irmão Anrão, coisa de crente, falou assim, irmã Joque, hoje, depois da escola dominical, eu gostaria de conversar com a irmã. Eu estou imaginando como foi. Aí, quando terminou a EBD lá na Vila Santa Isabel, naquele domingo de manhã, o Anrão já está lá na frente da congregação esperando a Joque. Quando a Joque sai, ela acha que é um novo hino, que ele vai sugerir para ensaiar. Né? Porque o Anrão gostava de música, vamos lá. Aí ela falou, pois não, Anrão. Para o senhor. Pois não. O que é? Põe um novo hino, a gente ensaia, não tem problema. Ele falou, não é de ensaiar. Eu estou meio nervoso para falar, mas... Fala não, você nunca teve dificuldade para falar. Ah, mas o que eu vou falar eu não sei como que a irmã vai receber e tal. Fala, homem. Aí o Anão falou assim, irmã, é o seguinte, eu estou gostando da irmã, eu quero casar com a irmã. Pronto, falei. Ó, declaração de amor. Mas ela já deu um não assim, sabe aquela metralhadora .50? Não! Ele aguentou, porque quem ama aguenta. Ele aguentou, ela falou, não, deixa eu já resumir, até que se ajeitou. Seu nome é feio, mas você é bonito.
Arão, você está falando que quer namorar comigo? Você quer casar comigo? Você quer constituir família? Olha a nossa volta. Isso aqui é um caos. Seu avô trabalha? Não, é escravo. Claro, todo mundo foi reduzido a escravo. Seu pai trabalha? Não, é escravo. Você trabalha, eu faço o que aparece. Pois é. Aí você vira para mim, dizendo que quer casar comigo, vamos ser filhos e vamos ter que futuro? Não é mais ou menos assim que a gente está perguntando hoje? E meus filhos estão criados. Mas eu tenho 4 netos, 16, 13, 5 e 4. 4 netos, 4 mulheres. Que irmão. Como o pastor Paulo fala, né? Neto é 2 alegrias. Uma hora que chega, outra hora que vai. Ai, Jesus. Mas a gente ama, né, irmãos? E eles amam a gente também. Aí, a Joquebede falou, não, esquece. Esquece. Você já terminou, irmã? Já. Então eu preciso te explicar o que o pastor Cleiton pregou lá semana passada. O quê? Eu não estava, justamente nesse dia você não veio. O que o pastor Cleiton pregou? Que o céu ainda manda na terra. Já balançou a Joquebede. O céu manda na terra. Ah, é? Irmã Joque, você pode me ouvir? Tá bom, Arão, vai, aproveita a oportunidade. Então, irmã Joque, eu creio. Tudo bem que o nosso povo é escravo aqui, o Egito não gosta da gente, está perseguindo, oprimindo, né? E tal, mas eu creio que Deus não mudou. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o mesmo. Se você não acreditar, sim, crente, você vai ficar louco. Aí, resultado. Para resumir, irmão, que eu estou indo longe demais. Casou. Maravilha, irmão, conseguiu casar. Olha, irmão, só Deus faz uma Joquebede casar com uma. Às vezes eu falo na igreja, irmão, tem uns casal, você olha nele, olha nela, você fala, Jesus, só Deus para casar esses dois. Mas é Deus que casa mesmo, não é Santo Antônio, não. Um dia falaram para mim assim, até o senhor está bem casado. Eu falei, aleluia. Mas escuta aí. Aí a Joquebede engravidou. A maravilha. Todo sonho de mulher que, né, não sei hoje em dia, mas pelo menos estou grávida. Amém. Só que, irmãos, lembra que antigamente aquelas velhinhas do birotinho olhavam na grávida e falavam assim, é menino, é menina, e não erravam. A alegria de Joquebede foi só ter um dia que ela chegou na Vila Santa Isabel, na igreja, e uma irmã do ciclo de oração falou assim para ela, oh, que bênção, né? Você está grávida, Deus te abençoe, vai ser um meninão. Joquebede abraçou a irmã, mas o coração, Faraó acabou de mandar matar. Você está percebendo ou não? A criança nem nasceu. Já está condenada à morte. O que isso tem a ver com a minha vida? Já vou te explicar. Quem que está no ventre de Rebeca? Ela não sabe. A gente pega a história pronta. A gente veio depois, né, irmã? Quem que está na barriga de Joquebede? Moisés. Ela não sabe. Só você que sabia. Quando eu leio a Bíblia, irmão, eu gosto de viver a coisa em tempo real. Por isso que eu falo para Jesus, me leva lá, Jesus, o senhor estava lá, me ajuda a entender como foi. Eu oro assim, irmão. Me ajuda a entender a história. Por isso que já me apelidaram por aí, pastor do Antigo Testamento. Mas eu leio o Novo, irmão. Pastor só vai para o púlpito, a gente abre de Malaquias para trás. Vai. Que maldade. Mas eu leio, irmãos, o Novo Testamento. Principalmente agora em dezembro, eu prego sobre o Natal de Nicodemo. Deixa eu ver aqui, pastor. Prego em várias igrejas, irmão, o Natal de Nicodemo. Mas deixa para lá. Isso é um segundo plano. Escuta aqui. Aí a irmã falou assim, vai ser um meninão. Pronto. Já fica um misto de esperança e apreensão, concorda? Porque ela quer a criança, mas o faraó não quer a sua. Mas, a bem da verdade, a gravidez de Joquebede não é uma providência de Deus? Então Deus está nesse negócio, irmão.
Às vezes Deus começa algo em sua vida que até você assusta. Porque começa a aparecer os opositores. Mas se Deus é na tua vida, a vitória é sua. Mas deixa eu pôr esse moleque logo para nascer, irmão, porque o meu tempo já foi. Vai ser uma gravidez rápida. Não é chocadeira, mas é quase. Escuta aí. O menino nasceu. Depressa, hein? O menino nasceu. Imagina, irmãos, a apreensão dessa mãe. Porque está tudo contra a criança, irmão. É assim que a gente tem que ler a Bíblia. Quando o bebezinho nasce, meu Deus, vizinho não pode ouvir, porque são os vizinhos que entregam. Ah! Oh, meu Deus! Tem até uns parentes que entregam, irmão. Mas o dia de crente é parente, irmão. Deixa pra lá, não falei nada. Aí, a criança nasceu. Aí, essa mãe é peito na boca do menino, todo o menino está enchendo de uma boca, porque ela tem medo do menino chorar. Dos informantes de Faraó, está na rua com celular. Ah, não tinha celular. Os informantes de Faraó andando para lá e para cá, para levar uma mensagem. Né? Faraó, nasceu um menino lá, ninguém quer falar. Tem gente que só cresce na desgraça dos outros, irmão. Moraes vai pegar o dele, tá? Eu profetizo em nome de Jesus. Aí, escuta, irmão. Irmão, esse negócio está indo até onde Deus permite. O puxão na corda vai ser tão forte que o nome do Senhor vai ser glorificado. O que tem de crente orando e já oraram, jejuou, até que tudo isso foi para baixo do tapete, isso está na presença de Deus, irmão, calma. O Brasil tem jeito, irmão. Mas vamos voltar para a gravidez aqui. Aí, não, já nasceu, né? Quando o menino nasceu, quanto tempo ela escondeu? Tem uma mensagem aqui. Como a gravidez de Joquebede fala. O que está no ventre, o que estava, né? Agora nasceu. Deus não tem um plano de usar essa criança como o grande libertador dos hebreus? Mas ninguém sabe, é só nós, irmão, que estamos com a vida. Viemos depois, né? Escuta aí. Primeiro mês, 30 dias escondendo a criança. Você concorda que ela está debaixo de uma pressão emocional e psicológica muito grande? Quando você tem muito medo de uma coisa, você acorda até de madrugada. Claro! Então, se eu quero escondendo o menino ali, a semana toda e tal, de noite, vizinho não pode saber que é um menino. Faraó mandou matar. Então, vamos pensar 30 dias. Essa mulher dorme direito? Eu acho que ela acordava de madrugada assim. Vem, meu menino. Calma. O Arão, coitado, também está sofrendo. Miriam, que é a irmã mais velha, né? E o Arão, que é novinho. Calma, bem, não aconteceu nada. Mas eles iam pegar ele. Não, ninguém, filha. Mas estava sonhando já que os soldados estavam metendo o pé na porta, entrando. Calma, bem. Aí voltava, olhava para o menino. Então, queridos, 30 dias assim. Isso acaba com a pessoa. Mas aí nós temos mais 30 dias. 60 dias. E você não dorme direito, porque quem está debaixo de ansiedade, das duas, uma. Ou come de tudo ou não come nada. Tem gente que quando está ansioso, começa no congelador, termina na gaveta de verdura lá embaixo. Verdade, irmão. Já tem outros que viram um gasto de microfone. Né? Não come nada. A minha esposa, quando está estressada, não come. Eu falo, Jesus, eu preciso enfiar uma injeção de comida nessa mulher. Mas é assim, irmão, a natureza humana. Quanto tempo ela escondeu o menino? Não fazia nem escovinha no cabelo mais. Não fazia unha. Você está entendendo ou não? Quando algo te impressiona, te mete medo, te desequilibra emocional e psicologicamente, sabe? É medo. Apreensão. Ela não saía de casa. Só escondendo o menino. Mas o que diz o versículo 3? Como é que começa? Não podendo mais. Olha bem para cá.
A gente, quando está tentando contornar uma adversidade, a gente tem... Mas, de repente, tudo que a irmã está fazendo para contornar aquilo não está funcionando. Você está entendendo? Tudo que você faz para contornar aquele problema não está. Aí eu tenho que te lembrar de um versículo. Ai, pastor. Jesus. 5 minutos. Você sabe daquele versículo? Faço descer a sepultura. Quem termina para mim? E faço. Você entendeu? Tem um versículo. Faço descer a sepultura e faço eu. Faço descer e faço. Você tem um problema. Eu até testemunho, irmã, que Deus vai dar vitória. Você falou até para sua família lá, não, eu fui lá, o pastor Cleuton pregou que o céu manda na terra e eu creio nessa vitória. Só que essa vitória não veio. E pior, a coisa piorou. Aí, quem mais judia de crente é parente. Tá vendo, Cirça? Você tá fanática. Você tá indo muito na igreja. Você tá acreditando muito na Bíblia. Eu falei para você que não ia dar certo, você ia perder e perdeu. Aí você fala, não, eu creio num Deus que ainda tem o controle. Aí a Bíblia diz que Deus diz assim, eu faço descer a sepultura, ou seja, não vai melhorar e vai piorar. Aí quando todo mundo desceu a língua em você, que você não mais, o que Deus faz? Deus enfia a mão no buraco e começa a te trazer para cima, vai ter glória. Resolve o teu problema e todo mundo fica, o que é isso? É Deus na sua vida. Ninguém esperava mais essa melhora. Irmã, 3 meses, quando não dá mais. Vou até fechar a Bíblia, só tem um versículo que eu vou ler. No 3º mês, pastor, ela falou assim, Arão, meu bem, ainda bem que falou meu bem, porque Arão só é feio demais. Arão, meu bem, vai buscar uma cesta para mim. Irmão, ninguém ousa contrariar Joquebede. É um fio desencapado. Claro, atenção ali. A Miriam falou, pai, vai logo, pai, vai logo. Não deixa a mãe nervosa, pai, mais do que já está. O Arão foi lá, buscou, nem perguntou. Pegou a cesta lá e falou, essa aqui serve, bem. Eu quero imaginar, irmão. Permita que Joquebede pegou a cesta, você ficou na sobeira da porta. Cabelo, nem vai descobrir mais. Aí lá depois da cesta, lá e começou a lançar. A Miriam e o Arão estão ali do lado. Vendo a mãe surtando um pouco, dando tudo ali. Miriam falou, pai, eu tô com medo, pai. A mãe está doente, pai. Isso é coisa de louco. Não, filha. Isso é coisa de crente, ciclo de oração lá da Vila São Isabel. Pai, a sujeira que a mãe... A Miriam está ali enxugando as lágrimas, tadinha, não sabe, uma adolescente. Aí a mãe põe a cesta no sol lá, terminou de secar, pôs umas roupas dentro lá, a Miriam só está olhando. Aí a mãe vai e pega o... Que Moisés, veio chamar Moisés depois. Nem nome, é filhote de escravo, irmão. Pôs lá dentro da cesta, Miriam falou, mãe, então, se o meu irmãozinho dormir aí, não vai fazer barulho. Mal sabe ela. Que vai ser levado lá. Pai! Terminou de pôr a cesta, pôs o menino dentro, a Joquebede fala assim, filha, vamos com a mãe? Para onde, mãe? Vem com a mãe, filha. Nem falou. Joquebede nem quis falar. Agora eu vou te falar uma coisa. Quando que ela preparou essa cesta, no 3º, tem uma mensagem aí. Que mensagem, pastor? Ela sabia disso desde o 1º mês. Mas não tinha coragem. Deus me fez entender isso, pastor. Teologicamente, pode até... Se você não concordar, eu respeito. Mas Deus me fez entender que ela sabe. Você acha que Deus tinha prazer de ver ela 3 meses tentando resolver algo que ela não ia resolver? No 1º mês, ela já sabia. Faz o cesto, leva lá que eu resolvo. Resumo.
Deus te mostra o caminho da vitória, mas você não tem coragem de entrar por ele. Vai arrastar o problema até resolver entrar pelo caminho que Deus mandou. Resultado. Foi para o Rio, pastor. Agora eu preciso fazer a princesa encontrar para terminar a mensagem. Chegou lá no Rio. Filha, mãe, aonde nós estamos, mãe? Foi onde o faraó mandou matar. Meu irmão não vai morrer aqui. Não vai, filha. Porque tudo isso que eu fiz foi Deus que me orientou. Deus está no controle. Quando ela põe o cesto na água, Miriam põe o cesto na água, e para soltar o cesto, irmão. A gente fala hoje aqui, termina a hora lá. Miriam falou, mãe, solta, filha, mãe, posso abrir mais uma vez? Pode, filha. Ela abre o cesto assim, beijo na mãozinha, vai ter mensagem para você. Vai chegar um momento que você não vai poder ficar agarrado nesse problema. Você tem que soltar pela fé. Você está entendendo ou não? Deus está falando, hein? Não adianta perder noite de sono, gastar dinheiro com algo que é para Deus resolver. Quando ela soltou o cesto, quem chega do outro lado lá? A filha de Faraó. Você fala, ufa! Ainda bem que o cesto chegou na hora que a filha de Faraó desceu, hein? Não. O cesto não chegou no rio, porque a filha de Faraó desceu. Ela desceu, porque o cesto chegou no rio. É o céu que manda na terra. Para terminar, irmão, que eu não quero abusar do pastor, quero que ele deixe eu voltar aqui. Olha aqui, ó. Quem que criou Moisés? A própria mãe. Voltou para a mão da mãe. Então, o último versículo, versículo 9. Quando Deus quebra o protocolo. Versículo 9. A Joquebede já recebeu o filho das mãos da princesa, é ela que vai criar. Então, olha o versículo 9 do capítulo 2. Então, disse a filha de Faraó, leva esse menino. Não precisa dizer, né, irmão, que ganhou uma reforma na casa, enxoval completo, leva esse menino, cria-o para mim, e eu, escravo tem salário, mas Deus quebra o protocolo e faz por você o que não faz para ninguém. Vamos ficar em pé? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas aleluia! Vida nossa está nas mãos de Jesus, que vivo está. Um momentinho. Pensa na coisa mais difícil que você tem para resolver na sua... Não. Pense naquilo que você tem na sua vida que precisa ser resolvido. É um desafio. Você vai levantar sua mão agora, quando eu for orar, e você vai apresentar a Deus. Pensa aí na maior encrenca que você tem na sua vida. Se é profissional, se é de relacionamento, se é de negócio, sei lá. Se é enfermidade. Eu vou orar aqui, com a autoridade que Deus me deu. E você vai levantar sua mão, crendo que nós estamos na presença de Deus, e você vai apresentar isso ao Senhor, dizendo, eu creio, Senhor, que o Senhor resolve. Querido e eterno Deus, levante a sua mão. Querido e eterno Deus, nós estamos aqui diante de Ti. Inclusive, eu estou com a minha levantada também, porque eu creio. Anda lá, mas tudo anda lá. Tu és Deus de milagre. Tu és Deus que muda situações.
Tu és Deus que reverte processo, aleluia! Tu és Deus que traz de volta, oh meu Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor, Tu és o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Joquebede. Tu és o mesmo Deus de Moisés, de Elias. Senhor, abençoa o teu povo neste lugar. Senhor, nossos olhos estão postos em ti. Move a tua mão, Senhor. Glorifica teu nome, Pai. Oh, Senhor. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor. Aleluia!